Nós vamos falar um pouquinho, eu e o professor Cícero, sobre formulários do Google. Professor Cícero, quer dar um bom dia aí para o pessoal? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, então, conforme o professor Ricardo conversou aí, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o formulário do Google, uma ferramenta que vai ajudar bastante a todos nós, professores aí, a ganhar tempo em algumas correções de atividades que a gente passa para os nossos alunos. Então, o professor Ricardo vai conversar um pouquinho com vocês aí, e depois eu continuo a segunda metade da aula. Uma boa aula a todos. Obrigado, professor. Vamos lá, então. Conforme o professor Cícero comentou, o formulário do Google vai ajudar nós bastante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, desde o zero, como a gente cria um formulário, como é que a gente faz as perguntas, né? Mas primeiro, aqui no primeiro momento, quero mostrar para vocês uma utilização dele, que a gente faz bastante, e acredito que seja bem útil para vocês também, que a partir dele a gente consegue fazer a chamada dos nossos alunos, tá? Então, vou só compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok, vocês estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Estão vendo o Google Drive aberto aqui, provavelmente? Beleza, então, pessoal. Tranquilo. Então, olha só. O Formulários do Google, ele é uma ferramenta do Google. A gente consegue acessar ele a partir do meu Google Drive, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou com o Google Drive aberto. Consigo acessar ele a partir daqui. E ele é uma ferramenta que eu posso usar para aplicar diversas coisas. Posso aplicar desde uma pesquisa usando um formulário do Google, uma avaliação, uma revisão de conteúdo para cobrar o conhecimento, ver como é que está o conhecimento dos meus alunos. Posso aplicar, fazer a chamada deles através do formulário do Google. Então, tem uma série de aplicações, tá? A primeira que eu quero mostrar para vocês é como fazer a chamada usando o formulário do Google, tá? Então, para acessar ele, a gente acessa via computador através do Google Drive, tá? Então, aqui no meu Google Drive, eu vou voltar aqui no meu Drive inicial, aqui, ó, minha pasta inicial, eu vou criar primeiramente aqui no botão novo, né, uma pasta para esse formulário para deixar organizado aqui, ó. Formulário treinamento professores de Joaçaba, eu vou criar aqui, ó. Treinamento professores, para não ficar um nome tão grande. Então, eu vou criar essa pasta só para questão de organização mesmo, ó. Então, eu criei a pasta aqui, aí eu vou abrir ela, e aqui dentro eu vou criar o meu formulário. Então, uma boa prática é sempre vocês fazerem isso, tá? Vocês terem, até para manter organizado, senão se vocês começarem a criar os formulários, né, que nem a gente viu na aula lá do Google Drive, né, começar a colocar arquivo direto dentro do Google Drive, ali sem uma organização, daqui a pouco você não consegue mais se encontrar, né? Não acha mais onde que estão os arquivos. Então, eu criei essa pasta para ficar uma organização melhor. Vamos criar um novo formulário, então. É no botão novo aqui, tá? Aí aqui no botão novo, vão ter três possibilidades, ó. Documento, planilhas, apresentações, e eu tenho um botão escrito mais. E aqui nesse botão aqui, eu passo o mouse sobre ele e ele aparece para mim, ó, formulários Google. É aqui que a gente vai criar, tá? Vou revisar novamente para que vocês consigam acompanhar, tá? Depois tem a gravação também, vocês podem assistir de novo, mas vamos lá novamente. Então, botão novo, vou aqui na opção mais, passo o mouse sobre ela, formulários Google. Aí eu vou clicar em cima e ele vai abrir para mim. Ele vai abrir, vocês podem perceber, ó, que abriu já uma aba aqui do lado, ó, né? Eu tenho uma aba aberta que é o meu Google Drive e o formulários abriu numa aba lateral. Como todas as ferramentas do Google fazem, né? Sempre que eu abro uma apresentação, um documento ou uma planilha, ela vai abrir numa aba lateral, né? Então tá aqui do lado. Tá? Pessoal, até aqui tranquilo, podemos seguir. Tranquilo, professor. No chat não tem nenhuma pergunta.
Ok, então. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Vou explicar como a gente pode fazer o formulário bem simples para fazer a chamada das aulas online. Bem semelhante àqueles que vocês recebem durante o treinamento aqui nosso, com que vocês clicam no link lá e colocam o nome e para preencher a presença de vocês no treinamento. Nós vamos fazer um bem parecido com esse, tá? Então, o que eu faria aqui? Quando eu abro ele já abre dessa maneira, ó. Então, eu tenho aqui uma primeira sessão, digamos assim, né? Que eu posso colocar aqui um título e uma descrição para o formulário, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um título aqui para o formulário, eu vou colocar aqui, ó, lista de presença, por exemplo, né? E uma descrição, eu vou colocar aqui, ó, lista de presença do dia 13/5, por exemplo, de 2020, tá? Então, é opcional aqui. O título e a descrição eu posso colocar o que eu quero. Eu posso escrever mais coisas aqui na descrição que vai remeter sobre o que é esse formulário, né? Escrevi aqui. Uma outra coisa que é bom eu fazer é vir aqui em cima, onde está o formulário sem título. Quando eu dou um clique ali, ele já pega o título do meu formulário aqui, ó, ele coloca como nome do arquivo aqui já. Mas eu posso alterar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, lista de presença 13/05, por exemplo, né? Beleza. Agora, para mim fazer a chamada por aqui, ó, eu vou adicionar uma pergunta, ó. Por padrão, ó, ele já vem com uma pergunta adicionada. Olha aqui. Então, esse primeiro formulário aqui, eu vou pegar aqui nessa pergunta e vou clicar nela, e quando eu clico nela, ele aparece aqui do lado, ó, nesse campo, uma opção com uma setinha aqui apontando para baixo, que se eu clicar nela, ele vai me dar todos os tipos de resposta que essa pergunta vai poder aceitar, ó. Desde uma múltipla escolha, caixa de seleção, nós vamos ver todos eles no formulário daqui a pouquinho, mas agora eu quero mostrar para vocês, ó, que eu vou usar esse aqui, ó, resposta curta. E aí aqui eu vou colocar na pergunta só, digite seu nome. Aí vai aparecer para a pessoa lá, digite seu nome, e ela pode colocar o nome aqui embaixo nesse campo, que é uma resposta curta, e sendo assim, vai ficar confirmada a presença dessa pessoa nesse dia, né? Aí eu posso configurar aqui embaixo, ó, se é uma pergunta obrigatória ou não, né? Então, eu vou dizer que sim, ó, é obrigatória, ó. Então, ela sendo obrigatória, o aluno, né, quando abrir o link que eu vou mandar, ele não consegue enviar o formulário sem responder isso aqui. Ele obrigatoriamente tem que colocar o nome dele aqui. Então, ele consegue confirmar a presença por aqui. Para a lista de presença, a única pergunta que eu faço é essa. Só configurei aqui um cabeçalho, fiz uma pergunta aqui, configurei o tipo de resposta curta, e disse que é obrigatório. Pessoal, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Ok, todo mundo dizendo sim, ele acha que está ok, né? Ok, tá ok. Beleza, então agora eu estaria pronto, o meu formulário. Agora, como que eu faço para mandar isso aqui para o aluno, tá? Então, olha só, se eu quiser ver como é que ficou o formulário, aqui em cima eu tenho as possibilidades de configuração, visualização, tudo que eu posso fazer nele. Tá? Então, do lado desse botão aqui, enviar, ó, eu tenho aqui tipo um olhozinho, ó, tem uma engrenagem e do lado tem tipo um olho, né? Se eu passar o mouse é visualizar. Se eu clicar aqui, ó, em visualizar, ele vai me mostrar como ficou a cara desse formulário, né? Então tá aqui, ó, vai aparecer desse jeito que tá aqui, ó. Tá? Exatamente igual, do jeitinho que tá aqui. Beleza, é assim que eu quero, tudo ok, tranquilo. Só vou fechar a abinha que ele abriu, ó. Quando eu cliquei em visualizar, ele abriu uma nova aba, ó. Eu vou fechar aqui, ele vai, e vou voltar para aquela aba que eu estava editando ele, né? Na engrenagemzinha e as configurações, tá? Eu vou clicar aqui. Eu vou explicar só uma configuração bem simples aqui para vocês, por conta de que depois nós vamos ver elas com mais detalhes, tá?
A única coisa que eu recomendo para vocês fazerem a chamada aqui, ó, é cuidar para não estar marcado isso aqui, ó, coletar o endereço de e-mails, e no de vocês isso aqui talvez nem apareça, ó. Restringir para usuários do Senai e tal. Para nós ele aparece porque a gente está usando uma conta educacional do Senai, tá? Mas eu vou desmarcar isso aqui também, tá? Se por acaso aparecer aí para vocês, mas acho que não vai aparecer, tá? Por que isso? Para que o aluno consiga responder esse formulário sem precisar ter um e-mail do Google, sem precisar logar no e-mail para responder. Se eu deixar marcado coletar o endereço de e-mail aqui, ele vai pedir para o aluno logar no e-mail para conseguir responder. Aí ele precisa ter uma conta, né? E se o aluno não tiver, aí já é um problema, né? Então eu vou deixar a única configuração que eu vou fazer vai ser isso. E vou salvar aqui. Feito isso... Ricardo, Oi, sim? só para colaborar aí, eu posso compartilhar minha tela para eles verem como fica na tela deles, essa opção essa tela anterior. Pode, é claro. Deixa eu parar o compartilhamento da minha aqui. Vou parar com o compartilhamento da minha, daí pode ficar à vontade, professor. Beleza? Bem rápido. Sim, sim. Pessoal, tá aparecendo a tela aí para vocês? Tá aparecendo, professor Cícero. Isso. Pessoal, então, conforme o professor Ricardo conversou aí com vocês, para vocês não aparece aquela opção do Senai, tá? Então, a tela de configuração das opções aí, da questão de fazer login e tal, é essa tela que vai aparecer, onde vocês podem configurar aquela questão de se ele vai precisar fazer login no Google ou não. Então, não aparece nada relacionado ao Senai e assim por diante, ele vai aparecer como está sendo mostrado para vocês agora. Professor Ricardo, pode continuar aí. Muito obrigado, professor Cícero. Complementou bem a explicação aí. Muito obrigado. Vamos lá, compartilhei de novo. Vocês estão vendo a minha tela agora, pessoal? Tá ok. Ok, então. Agora sim, estaria pronto o nosso formulário e eu consigo mandar para o meu aluno. Como eu faço, então, para enviar, né? Tem um botão aqui, ó, enviar, bem grande aqui em cima. Quando eu clicar aqui, eu posso... Ele já abre aqui para me enviar diretamente por e-mail para o aluno, né? Que acredito que não seja uma boa opção, porque eu teria que saber o e-mail de todos os alunos. E do ladinho aqui, ó, tem esse clipezinho, que é o link, tá? Se eu clicar nele, ele vai abrir o link, e que se eu mandar esse link aqui, ele consegue responder. Só que é um link gigantesco, né? E aí eu tenho uma opção aqui embaixo, ó, que eu posso marcar, ó, URL curto. E aí ele diminui drasticamente aqui o tamanho do meu link, né? Então, agora eu posso pegar esse link aqui, tá, e copiar ele, vou copiar, e posso mandar para o meu aluno, por WhatsApp, por e-mail, por o que eu achar melhor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar esse link aqui no chat de vocês, tá? Não é a lista de presença oficial, vou deixar bem claro. Só vou pedir para vocês acessarem ali e colocar o nome de vocês ali, quem puder, para eu mostrar depois como aparece aqui, depois que vocês responderam, tá? Vou colocar no chat lá. E temos uma pergunta ali no chat também, né? Agora que eu abri aqui, que eu vi, né? Isso, eu estava respondendo ali para ela. Tu quer complementar na live aí mesmo? Pode ser. Se eu deixo a opção limitar a uma resposta, não entendi. Ah, tá, ok. Então, o que acontece aqui? Se eu deixar marcado aquela opção, limitar a uma resposta, quer dizer que, quando acessar o link e responder, não vai poder mandar outra resposta, ele não vai aparecer um botão ali escrito enviar outra resposta. Tá? Se eu não deixar marcado isso, o que vai acontecer? A pessoa vai responder o formulário e quando ela terminar de responder, clicar em enviar lá, vai aparecer se ela quer mandar outra resposta. É isso que vai acontecer. Mas para eu deixar essa opção marcada, né, se eu marcar isso daqui, obrigatoriamente ele vai ter que fazer um login, né, para conseguir aplicar essa configuração. Então, para ele responder, ele vai ter que fazer login, se eu quiser limitar uma resposta só, tá? Tem esse detalhe, tá? Ficou claro, professora? Isso. Isso mesmo, professor. Isso mesmo, professora. Bem isso.
Aí, ó, pessoal, já temos algumas pessoas que responderam aí o nosso formulário, ó. Eu posso ver aqui, ó, eu estou na guia aqui do meu formulário em perguntas e vocês podem ver aqui do lado que tem a guia respostas, ó. E automaticamente ela está aumentando o número aqui, ó. Temos 17 já, né? 18. O que acontece? O que vocês estão respondendo aí já vai estar aparecendo aqui. Olha como é que eu vejo, ó. Se eu clicar aqui na guia respostas, ó, vai aparecer aqui, ó, um resumo, primeiramente, né? Ele aparece um gráfico, onde que eu posso ver esse resumo, ele já gera automático isso, né? E ainda está gerando porque vocês estão respondendo ó, em tempo real. Vocês podem ver que ele está mudando aqui, ó, 21, 23 respostas, 24, né? Ele está ainda gerando, né? E eu venho aqui, ó, eu posso ver individualmente também, ó, por pergunta, ó. Então, por pergunta, eu consigo ver aqui quem respondeu. Ó, digite seu nome. Aqui eu tenho os nomes, ó. De todo mundo que respondeu. Também a outra forma de visualização é individual, ó. E aí eu olho cada um, ó, aparece aqui em cima, ó. 1 de 25. Eu olho quem respondeu aqui, olho quem respondeu aqui, olho quem respondeu aqui, né? Beleza, isso aqui já me aparece tudo automático, ó. No caso aqui, eu só tenho uma pergunta, né? Então, nessa parte de pergunta, só aparece a resposta de todo mundo aqui, ó. O nome de todo mundo, né? E aqui tem o gráfico, né? A qualquer momento, eu posso vir aqui, ó, tenho 26 respostas, eu posso marcar isso aqui, ó, aceitando respostas, eu posso flegar ele aqui, ó, pro lado, ó, e ele vai ficar marcado, não está aceitando respostas. A partir disso, vocês não conseguem mais responder esse formulário naquele link que eu mandei para vocês. Então, pode ser útil porque eu posso estar dando uma live, né, dando uma aula, e queria saber se os meus alunos estão participando da aula, estão atentos na aula, né, e vou dizer para eles, então, pessoal, eu vou colocar aí a lista de presença, vocês vão ter 5 minutos para acessar e responder. Aí você deixa 5 minutos liberado, depois você vem aqui e bloqueia. Pode ser que tenha aluno que está lá na aula e está só com a tela aberta e não está prestando atenção, né? Esse aluno talvez não vá, nesses 5 minutos, responder a lista de presença, né? Tá? Mas outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Que essa forma de visualização que ele aparece aqui já compilada com gráficos pode ser útil para algumas informações, né? Mas nesse meu caso, ó, não é muito útil, né? Olha, não fica muito legal eu visualizar direto aqui, ó, quem veio, né? Se eu venho aqui no resumo, aparecem os nomes meio pequenininho, não consigo enxergar, né? Ou na pergunta aqui também, ó, eu teria que rolar cada um aqui para ver. Tudo bem, conseguiria enxergar, né? Mas tem um recurso bem legal aqui, ó, que aqui em cima, ó, ele tem na aba respostas, que é criar uma planilha. Aqui é muito interessante, ó, que se eu clicar aqui, ó, criar uma planilha, ele vai aparecer para mim, ó. Se eu posso criar uma nova planilha ou pegar uma já existente. Vamos deixar uma nova, eu sempre crio uma nova, ó. E ele vai criar uma nova planilha com as respostas dos alunos, ó. Então, nesse caso da lista de presença, ó, é bem interessante gerar essa planilha depois no final, ó. Que aí eu tenho esse arquivo aqui, ó, com a data e a hora e o nome das pessoas. Aqui sim fica mais fácil de eu visualizar a lista de presença, no caso, né? Consigo ver até a data e a hora que foi respondida, que ele colocou o nomezinho lá, né? Então fica bem interessante. E aonde é que fica salvo essa planilha? Tá? Aqui no meu Google Drive, ó. Eu só vou atualizar para ela aparecer aqui, que ela foi gerada. Lá naquela pastinha que eu criei, quando eu criei o formulário novo, lá, ó, o meu formulário fica salvo aqui e também a planilha que eu mandei gerar. Elas estão as duas abertas aqui, né? Mas estão salvos aqui. E com isso eu tenho registrado aqui a presença, arquivado, né? O quem veio na aula naquele dia, por exemplo, né? Então é uma boa ferramenta para fazer isso, né? Pessoal, dúvidas? Fiquem à vontade para perguntar. Ok, só me perdi como gerar o link. Ah, ok, professora Elaine. Eu posso mostrar novamente, tá? Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, ó. O link a gente gera aqui, ó, no botão enviar.
Não, imagine, professora, pode perguntar. É isso mesmo, a gente quer que vocês participem, tá? Então, aqui, ó, no enviar, vou clicar nele, e eu vou aqui do lado, ó. Tenho aqui o enviar por e-mail, por padrão, ele já cai aqui, e se eu clicar nesse clips aqui, ó, é o link, ó. Tá? Aqui, esse link aqui, ele gera esse link gigantesco, né? Se eu marcar aqui o URL curto, ele já diminui o tamanho, e eu posso vir aqui, ó, copiar, e daí eu posso mandar, colar, que nem eu fiz no chat ali com vocês, colei no chat ou a lista de presenças aí. Posso mandar pelo WhatsApp, posso mandar por onde eu achar melhor daí. Esclarecido, professora? Obrigado, professora. Pessoal, então, eu queria mostrar, esse foi o primeiro formulário, eu mostrei ele bem rapidinho, só um tipo de pergunta bem simples, que é a nossa ideia de mostrar como vocês fazerem a chamada a partir dele. Agora eu vou pegar e vou criar um outro formulário do zero, onde que eu quero mostrar para vocês como a gente cria cada tipo de pergunta. Então, eu vou criar esse formulário, de novo, um novo, do zero, e posteriormente vou compartilhar ele com o professor Cícero, e o professor Cícero vai ensinar algumas coisas de como colocar pontuação e como configurar ele para ele fazer a correção automática das respostas. Então, por exemplo, eu poderia fazer o formulário, fazer lá uma prova, né, por exemplo, ou uma atividade que eu queira avaliar meus alunos, a partir do formulário, eu coloco as perguntas lá, depois eu configuro quanto vale cada pergunta, qual é a resposta correta, e quando os alunos responderem, ele já dá a nota automático para o aluno. Semelhante ao que a gente viu lá no quiz, nessa segunda-feira, acho que foi que a gente viu, né, nessa live, que eu mostrei lá que ele fazia, né, marcava a resposta correta e ele já, era tipo um joguinho lá, né, aqui é um pouquinho diferente, mas também dá para fazer, tá? Então, eu só vou fechar esses aqui que eu estava mexendo, tá? E vou criar novamente um do zero, tá? Vejam, dentro do meu Google Drive, eu estou aqui, ó, meu Drive, formulários, treinamento, professores, naquela mesma pasta que eu criei. Aqui dentro eu vou criar o formulário, tá? Vou novamente aqui em botão novo, em mais, formulários Google. Então, aqui eu vou criar um formulário com diversos tipos de pergunta. E o assunto que eu vou colocar aqui, ó, vai ser sobre o Senai, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, conhecimentos Senai. Na descrição eu vou explicar aqui, ó, que nós vamos vamos fazer um formulário para testar os conhecimentos sobre o Senai. Assim, quais seus conhecimentos sobre o Senai? Ponto. Poderia escrever mais coisas, não tem problema nenhum, tá? Vou clicar aqui em cima para colocar um nome para ele, vou deixar esse aqui, conhecimento Senai, e vou começar a escrever as perguntas, tá? Então, por padrão, já vem uma pergunta, né? Vou clicar aqui e vou editar ela. Vou fazer a primeira pergunta aqui. E vou fazer assim, ó, quero que seja uma pergunta que tenha somente uma resposta correta. Ó. Então, por exemplo, vou fazer a pergunta: quantas unidades do Senai existem em Santa Catarina? Eu quero que tenha as alternativas e somente uma delas seja a verdadeira, né? Para fazer isso, aqui no tipo de resposta, aqui, ó, que ele está, automaticamente ele colocou resposta curta, eu posso mudar. Eu vou clicar aqui e é múltipla escolha, tá? Pessoal, múltipla escolha aqui no formulários Google é aquelas perguntas que tem somente uma alternativa correta. Ele entende essa configuração que ele faz no múltipla escolha aqui, tá, pessoal? Então, eu vou marcar aqui múltipla escolha, e aí vocês vão perceber que ele já vai abrir aqui uma opção aqui, ó, opção 1, por exemplo. Aqui eu já posso começar a digitar quais seriam as opções que eu vou oferecer. Por exemplo, 67, aí eu dou um Enter, ele já gera a segunda opção, ó, 68, por exemplo. Um Enter, ele gera a terceira opção, 69, 70 ou 71. Então, eu criei aqui a pergunta, disse que ela é múltipla escolha e dei as alternativas. Tá?
Não vou ensinar como faz para marcar qual é a correta. Isso depois que eu terminar aqui, o professor Cícero vai ensinar para vocês, tá? Eu só vou ensinar a criar as perguntas aqui nesse momento, ok, pessoal? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que é uma pergunta obrigatória, ó. Vou marcar aqui embaixo, ó. É obrigatório. Se eu não marcar aqui, não é obrigatória. Quer dizer, o aluno pode passar sem responder essa e vai mandar o formulário e ele vai deixar enviar. A partir do momento que eu marco como obrigatória, ele tem que responder obrigatoriamente, senão ele não consegue enviar. Tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Alguma pergunta no chat, professor Cícero? Não estou conseguindo ver ele agora. Não. No chat está ok, nenhuma pergunta. Uhum. Então, ok, pessoal. Fizemos a primeira pergunta. Mas agora eu quero criar outra. Vou inserir mais perguntas. Para mim fazer isso é aqui no botão, nessas configurações do lado aqui, ó. Tudo que eu consigo inserir no formulário tem nessa, digamos, nessa palheta de opções aqui que fica aberta do meu lado direito aqui, ó. E a primeira é no botão mais, ó. Botão mais aqui é adicionar uma pergunta. Eu vou clicar aqui e pronto. Ele vai adicionar uma pergunta aqui embaixo. E aí eu posso fazer outra pergunta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que seja várias respostas são corretas. Então, o aluno pode ir lá e responder, marcar várias delas, várias opções. Esse tipo de pergunta aqui no formulário, a gente tem que usar aqui como caixa de seleção, tá? E aí eu vou fazer a pergunta assim, ó. Quais unidades do Senai descritas abaixo fazem parte da regional Centro-Oeste? Então, quer dizer, agora eu já estou dizendo ali, ó, quais unidades? É mais do que uma resposta correta, né? E aí eu vou marcar aqui, Senai Luzerna, por exemplo. Enter, vamos dar várias opções aqui, ó. Para não digitar tudo de novo, bom, vamos digitar aqui que é mais rápido. Senai Concórdia, Senai Joaçaba, Senai Capinzal, Senai Videira. Vamos dar várias opções aqui, né? Senai Campos Novos. Um I minúsculo aqui. Senai Caçador. Senai Fraiburgo. Ok? Vou marcar como obrigatória. E desse jeito eu poderia selecionar várias opções. Aí eu quero ver como é que está ficando essas perguntas, né? Aqui em cima no olhozinho, ó, em visualizar, eu posso visualizar já como está ficando meu formulário, ó. Então, olha só, está ficando desse jeito, ó. Aqui ele só deixa eu marcar uma, né? E aqui eu deixo marcar várias, ó. Se eu tentar marcar outra aqui em cima, ele desmarca, ó. Só deixa marcar uma, por exemplo, né? Certo? Então, consigo ir visualizando em tempo real, conforme eu estou fazendo, né? Ele abre sempre numa nova aba. Vou fechar aqui. Vou sair, não quero salvar o que fiz aqui. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Eu vou, qualquer coisa, podem pedir no chat ou abrir o microfone, ali o professor Cícero também me chama, tá? Eu vou tocando aqui, vamos criar mais uma pergunta, tá? Criar mais uma aqui, ó, adicionar mais uma. E agora, eu vou fazer uma pergunta sobre cursos técnicos, então. Vamos testar conhecimentos sobre os cursos técnicos oferecidos. Ok. Ponto. Vamos colocar aqui, ó. Assinale de acordo com o que considera correto, vírgula.
podemos ter mais de um curso técnico em cada unidade. Então, o que que eu quero fazer aqui, ó? Agora eu quero usar aqui o tipo de resposta, pessoal, aqui, ó. Eu quero fazer aqui uma grade de caixa de seleção. Então, como vocês já perceberam, né, caixa de seleção, um tipo de pergunta de caixa de seleção, eu posso selecionar mais de uma resposta correta. Então, aqui essa grade de caixa de seleção, ele vai fazer assim, ó. Eu vou ter linhas e colunas. Então, por exemplo, ó, eu vou ter uma linha aqui, ó, Senai Luzerna. E aqui nas colunas eu vou colocar, então, os cursos que eu poderia marcar, ó, técnico em informática. Vou adicionar outra coluna, vou colocar técnico em automação. Na terceira coluna, vou colocar técnico em segurança do trabalho. Vou criar mais uma coluna aqui. Vou colocar técnico em eletrotécnica. Mais uma coluna aqui, técnico em mecânica. Essas opções vão estar disponíveis para todas as unidades. Ó. Tudo isso eu posso escolher uma delas para o Senai Luzerna. Vou colocar aqui Senai Concórdia e vou colocar no modo visualizar para vocês verem, ó, qual é a ideia desse tipo de pergunta. Ó, depois eu vou complementar com mais. Ó. Se eu vim no visualizar aqui, ó, olha como é que está ficando essa pergunta que eu estou fazendo. Ó. Então ela fica assim, ó. O Senai Luzerna, quais os cursos que ele oferece lá? E aí eu marco, ó. Técnico em automação, técnico em eletrotécnica, ou técnico em mecânica, não sei. Senai Concórdia, quais são? Marca os cursos que tem lá no Senai Concórdia. Tá? É uma grade de múltipla escolha que ele faz aqui pra gente, esse tipo de pergunta aqui, né? Pode ser muito útil, a gente pode fazer em diversos conteúdos, né? Então, por exemplo, eu posso atrelar ali quais os conteúdos já foram vistos na matéria de matemática. E aí eu listo os conteúdos ali. Aí posso estar marcando ali. Quais os conteúdos foram vistos, né? Eu vou fechar aqui e vou continuar porque eu quero colocar mais opções aqui, mais linhas no caso, né? As colunas eu vou deixar essas mesmas, mas eu vou colocar mais linhas aqui, ó. Senai Joaçaba, por exemplo. Senai Campos Novos. E Senai Capinzal. Vou dizer que é obrigatória também essa pergunta, né? Se eu quiser ver como é que ficou, vou lá no visualizar e já consigo ir vendo como é que ficou a pergunta. Ó, ficou um outro tipo de pergunta. Ó, e aí o aluno pode vir aqui e marcar, né? Qual que ele quer. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo? Podemos ir adiante? A ideia aqui é fazer um tipo de cada pergunta mesmo. Nós vamos fazer todos eles que tem ali no formulário para vocês entenderem como funciona cada um, tá? Professor Ricardo, no chat tá ok, tá? O pessoal tá retornando que tá tranquilo. Ok, então. Tem no YouTube, tem no YouTube uma pergunta, a Letícia tá mandando aí no chat. Ok, então. Tranquilo, então. Qualquer coisa pode fazer aqui, que aí a gente já pode resolver, tá? Continuando aqui, então, vamos adicionar mais uma pergunta. E agora, eu vou fazer uma pergunta e onde eu vou usar uma grade de múltipla escolha. Então, o que vai acontecer nessa pergunta? É parecido com a grade aqui de seleção, de caixa de seleção, que é a pergunta que a gente fez acima. É a mesma ideia, porém, a grade de múltipla escolha, ele só vai deixar marcar um dos quadradinhos aqui, ó. No caso, vai ser uma bolinha daí, né? Mas vamos colocar aqui, ó, grade de múltipla escolha, e eu vou fazer a pergunta aqui. Em relação à aprendizagem social. Relacione
curso com a unidade onde executado. Professor Ricardo, Sim. tem uma pergunta no YouTube aí do Rodrigo Mates. Certo. A pergunta dele foi o seguinte: ele não entendeu a parte de fazer a pergunta para várias alternativas. Ele comentou se tu consegue explicar novamente isso. Sim, consigo. Então, professor Rodrigo, só vou voltar aqui, ó. A pergunta aqui que eu fiz para várias alternativas é essa aqui, ó. Então, eu fiz essa aqui, ó. Quais unidades do Senai descritas abaixo fazem parte da Regional Centro-Oeste? Eu posso marcar várias delas, tá? E eu selecionaria aqui, então, ó, o tipo de resposta de caixa de seleção, tá? Então, vamos fazer mais uma aqui só. Eu vou adicionar uma nova pergunta só para tirar a dúvida do professor aqui, tá? Aqui. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Quais das unidades abaixo tem o curso técnico em informática, por exemplo? Pode ser mais de uma, né? Aí eu seleciono aqui, ó, caixas de seleção. E aí eu vou colocando as minhas opções. Por exemplo, Luzerna, Joaçaba, Concórdia, Jaraguá do Sul, por exemplo, né? E assim por diante. Vamos colocar mais uma aqui. Capinzal. Por exemplo, né? Dessa maneira eu estruturei a pergunta. Tá? Agora, se eu for... Eu só vou no ícone visualizar aqui para mostrar, professor, ó, que essa pergunta que eu acabei de fazer aqui, ó, quais as unidades abaixo, que ficou escrito errado aqui, depois a gente corrige, tem o curso técnico em informática, ela fica desse jeito daí, ó. E eu posso vir aqui e marcar várias, ó. Tá? Ok? Cícero, tu consegue ver ali se esclareceu a dúvida do professor? Daqui a pouco tem um pequeno atraso no YouTube, né? E aí eu posso continuar aqui, daí peço aí se esclareceu a dúvida, senão a gente pode explicar novamente, tá? Pessoal, eu só vou excluir essa pergunta que eu fiz aqui, que eu não, para exemplificar, tá? Eu não vou usar ela. Para excluir a pergunta é na lixeirinha aqui embaixo, tá? Continuando, então, voltando àquela pergunta, ó, percebam, para mim editar uma pergunta, eu só clico dentro dela, ó. Vou voltar lá para aquela pergunta que eu estava fazendo, ó, em relação à aprendizagem industrial, vou dar um clique dentro dela, ó. Voltei a editar aquela pergunta, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aí, Cícero? Tá ok até aqui? Podemos continuar? Pode continuar. Até o Rodrigo deu um ok ali e agradeceu a tua resposta lá. Ok, então. Beleza. Por nada. Vamos continuar aqui, então. Agora nós vamos fazer uma outra pergunta. Vamos preencher aqui as colunas, né? E as linhas dessa pergunta aqui, ó. Então, a pergunta é quais, em relação à aprendizagem industrial, relaciona o curso com a unidade onde é executada. Nas linhas eu vou colocar os cursos. Então, eu vou colocar aqui, ó, aprendizagem industrial em informática, por exemplo. Para não digitar tudo de novo, eu vou copiar, ó. Ctrl+C. Na segunda linha vai ser aprendizagem industrial em desenhista mecânico. Então, vou apagar aqui informática, escrever desenhista mecânico. Vou adicionar mais uma. Aprendizagem industrial em fabricação mecânica. Vamos fazer aqui. Fazer mais uma. Design industrial em mecânico de usinagem. Adicionei as linhas, que seriam os cursos, e nas colunas eu vou colocar as unidades. Então, por exemplo, Senai Luzerna, Senai Joaçaba, Senai Capinzal e Senai Campos Novos. Vou dizer que a pergunta é obrigatória. Ó.
Vamos lá no olhozinho lá para vocês verem como que está ficando aqui, ó. Olha como é que ficou. Então, nas linhas é os cursos e nas colunas eu coloquei a unidade. Agora eu só consigo marcar uma, ó. Então, a caixa de seleção eu marco várias, a grade de caixa de seleção e a grade de múltipla escolha eu marco só uma, né? Por exemplo, né? Então, eu poderia fazer uma pergunta para fazer talvez no início de uma matéria, para saber um conhecimento prévio dos alunos já, né? Então, eu poderia listar ali quais dos conhecimentos que ele já tem domínio, né? E daí eu poderia colocar ali referente, então, por exemplo, lá em matemática, o que você domina? Aí eu colocaria aqui nas linhas, por exemplo, equações, e daí aqui em cima eu colocaria mais ou domino bem, mais ou menos, um pouco, acima da média, por exemplo, né? E aí a gente já saberia mais ou menos qual o nível que ele estaria aqui, né? Ou também em relação a um conteúdo que eu tenho explicado, né? Eu expliquei lá um conteúdo e eu queria saber qual foi o entendimento dos alunos, se eles entenderam bem, se eles têm alguma dúvida, né? E aí eu queria saber que nível eles estão, né? Então, em relação ao conteúdo sobre matrizes, por exemplo, né? Ou em relação ao alfabeto, uma questão mais lá para a educação infantil, né? Você conhece todas... qual é o teu domínio em relação ao alfabeto? E daí colocava aqui, se ele conhece todas as letras, poucas letras, a metade do alfabeto, poderia bolar as opções ali, né? Eu posso aplicar em diversos cenários, no caso, né? Eu só preciso adaptar para a minha realidade, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos fazer mais um tipo de pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, adicionar mais uma. Então, vamos fazer um tipo de pergunta agora, que vai ser lista suspensa, o tipo de resposta, tá? E aí eu vou perguntar, quais das modalidades de curso apresentadas abaixo, apresentadas, nem precisa colocar abaixo, né? Fica meio repetitivo, apresentadas, não é oferecida no Senai Luzerna. Eu vou colocar as opções aqui, então. Por exemplo, curso, modalidade de iniciação profissional, vou colocar, modalidade de aprendizagem industrial, curso técnico, curso superior. Vamos deixar essas 4 alternativas. Vou marcar que é obrigatória. Aqui na lista suspensa, eu marquei como lista suspensa, né? Olha como vai aparecer essas alternativas aqui, ó. Vamos olhar lá no visualizar, ó. Aí vocês já conseguem enxergar, ó. Qual das modalidades de curso apresentadas não é oferecida no Senai Luzerna? E aí eu clico, ó, é uma lista suspensa, eu clico e ele me dá as possibilidades e eu marco uma delas, ó. Tá? Então, esse é o tipo de pergunta lista suspensa, né? Ela pode ser também trabalhada como múltipla escolha, é a mesma ideia, né? Só que aqui as alternativas aparecem assim, só uma correta eu vou lá e marco, e na lista suspensa aparece dessa maneira, eu vou ali e marco. Então, tem essa possibilidade também, né? De pergunta. E vamos fazer mais uma pergunta aqui. Tá? E vou colocar aqui, ó. Qual das opções abaixo apresenta a logomarca atual do Senai Santa Catarina? E agora, nas respostas, eu vou deixar ela aqui como múltipla escolha também, que vai ser só uma correta, só que nas respostas, aqui em opção 1, eu vou inserir uma imagem. Eu posso inserir imagens, tanto na pergunta quanto na resposta. Então, as opções que eu vou oferecer para o aluno aqui seria uma imagem, ó. Quando eu clico aqui, ó, em opção 1, ele tem aqui do lado, ó, esse botãozinho, ó, adicionar imagens. E aí eu vou clicar aqui, ó.
adicionar uma imagem aqui. E aí eu posso adicionar, fazer o upload do computador, né, diretamente da minha câmera, se eu tiver, e ter todas essas opções, por URL, fotos, Google Drive, pesquisa de imagem. Eu vou pegar aqui, ó, direto do Google Drive, que eu já tenho umas imagens salvas, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui. Tenho salvo no meu Google Drive já. Deixa eu só voltar aqui, formular. Só voltar aqui, que eu acho que eu apertei muito rápido aqui, eu me perdi. Tá aqui, material lives. Achei formulários. Imagens. Deixa eu pegar umas imagens daqui, ó. Então, eu tenho algumas imagens aqui. Eu vou selecionar primeiro essa e vou clicar. Eu seleciono a imagem e clico em inserir. E ele vai aparecer aqui para mim, ó. Apareceu aqui para mim. Eu posso deixar escrito opção 1 ou escrever alguma coisa. Eu vou deixar aqui opção 1, por exemplo. Na opção 2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui em imagem, adicionar imagem, vou adicionar outra, direto do Google Drive. Deixa eu pegar aqui da onde que tá. Vou inserir todas elas, tá? Tenho algumas aqui. Vou para a opção 3. Eu vou adicionar as crianças mais pequenas, né? Vou citar o exemplo do alfabeto ainda. Qual das imagens abaixo apresenta a letra tal do alfabeto? E aí, a gente marca ali a primeira letra do alfabeto, por exemplo, né? E a gente coloca ali algumas imagens, né? E aí a criança teria que marcar lá qual que é a primeira letra do alfabeto, por exemplo, né? De uma forma visual, daí coloca uma imagem, né, da letra, né? Bem grande e tal. Pode ser usado dessa maneira, né? Seria bem interessante, né? Pessoal, tranquilo até aqui? Tudo certo? Tranquilo, professor Ricardo. Até agora nada de dúvida aí no chat. Qualquer coisa a gente vai te avisando. Tá bom. Tem uma pergunta no chat aí. Aham. Deixa eu ver aqui. Pergunta. Adicionei a primeira imagem e não abriu a segunda opção. Ok. Vamos voltar aqui então, professor. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou editar a pergunta. Estou editando ela, né? Olha só, eu tenho 3 opções aqui, né? Não abriu a próxima opção, né? Para mim. Eu só venho aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui que tem o adicionar opção? Eu clico aqui e ele já abre para mim a outra opção, ó. Ok? Ficou claro, professora? Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Acho que você já respondeu, Cícero, não, né? Isso é aquela anterior, Ricardo. Aquela que você respondeu que veio do YouTube. Ok, então, beleza. Então, podemos seguir, né? Vamos seguir aqui, eu vou excluir essa opção aqui, que eu não quero, opção 4. Eu já estou terminando, professor Cícero, não vou ocupar mais muito tempo aqui, que eu sei que tem a tua parte também, tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês agora, então, por exemplo, fiz esse formulário, tenho umas perguntas sobre o Senai, mas agora é ainda sobre o Senai que eu quero fazer perguntas, mas seria algumas perguntas mais relacionadas a um curso, por exemplo, né? Então, eu gostaria de dividir numa outra sessão, talvez, de perguntas, esse tipo de pergunta no meu formulário, né? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso, tá? E aí eu posso adicionar uma sessão, tá? Para fazer isso, é aqui embaixo, ó, nesse menu aqui de opções, a última opção aqui é adicionar sessão, ó. Quando eu clico aqui, ele adiciona uma nova sessão, já aparece aqui, ó, sessão 2D2. Eu posso colocar um novo título e uma nova descrição sobre essa sessão, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, percepção sobre o curso, por exemplo. Uma descrição, ó. Gostaríamos de saber como está a sua percepção sobre as lives. Por exemplo, sobre esse curso nosso aqui, né? E aí, eu posso criar perguntas sobre isso agora. Como é que ele vai ficar no formulário, tá? Deixa eu ir no visualizar para vocês enxergarem aqui, ó.
Então, a primeira sessão aqui, ó, conhecimento Senai, vai ter todas as perguntas que nós fizemos até então. Quando eu responder todas elas, eu clico aparece esse botão aqui embaixo, ó, próxima. Quando eu clicar na próxima, né, nesse caso não vai porque eu não respondi as perguntas, teria que responder, né? Eu não vou fazer isso agora, vou fechar aqui. Quando eu clicaria na próxima, ele iria para essa sessão que eu criei agora, ó, percepção sobre o curso. E aí vem esse bloco de perguntas, tá? Ok, pessoal? Esse é a parte de eu criar uma segunda sessão de perguntas, tá? Então, eu vou agora, então, fazer digamos, esse segundo bloco de perguntas aqui, tá? Então, aqui vou adicionar uma nova pergunta e vou pedir aqui, ó, as lives apresentadas no curso estão te auxiliando no dia a dia? Nas aulas EAD, por exemplo. E aí eu vou deixar o tipo de resposta aqui, ó, como resposta, posso deixar como resposta curta, ó, ou posso deixar como resposta longa, que seria um parágrafo no caso, né? Eu vou deixar como resposta curta. E aí aqui a pessoa vai escrever. Sim, estão me ajudando? Não, não estão me ajudando, por exemplo, né? Vou marcar como obrigatório. Vou fazer mais uma aqui. Por exemplo, você gostaria de sugerir algum conteúdo novo para ser ministrado nas lives? Aqui o acento. Se sim, cite aqui quais, por exemplo. E aí eu vou deixar aqui um tipo de resposta parágrafo, uma resposta longa. Então, ele pode responder aqui e escrever um texto longo, né? Vou deixar como obrigatória também, por exemplo, né? E aí vou fazer um último tipo de pergunta aqui, pessoal, vou adicionar aqui, que seria escala linear. E aí eu vou fazer assim, ó. Em relação às lives, e tira dúvidas oferecidas no curso, vírgula, avalie as mesmas de uma forma geral, com uma nota de 1 a 10. E aí, essa escala linear eu faço o seguinte, ó, eu marco aqui, ó, de 1 a 10. E aí, o que acontece? Ele já marca para mim todas as opções, ele coloca lá, faz lá as notas de 1 a 10, já eu posso selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele já marca todas as opções para mim, automaticamente, tá? E vou deixar como obrigatória também. Pessoal, o que tinha de tipo de pergunta para fazer são essas. E inserir uma sessão também, inserir uma imagem aí nas perguntas ou nas respostas, a gente trabalhou isso até o momento. Pessoal, não sei se tem alguma dúvida aqui, pessoal, podem perguntar, fique à vontade. Eu vou fazer, enquanto vocês podem ir perguntando ali no chat, eu vou mostrar aqui, ó, que eu vou compartilhar agora esse formulário com o professor Cícero, tá? Para fazer isso, eu tenho que vir aqui nos 3 pontinhos aqui em cima, ó, no início, ó. Clico aqui e venho aqui em adicionar colaboradores. E agora vai abrir aquela mesma tela que a gente aparece em diversas ocasiões quando eu quero compartilhar um arquivo com uma pessoa, aqui no Google Drive, né? Eu vou colocar o e-mail do professor Cícero aqui, ó. E vou dizer que ele é editor e vou clicar em enviar. Então, a partir de agora, o professor Cícero vai pegar, vai abrir esse formulário aqui e vai ensinar mais algumas coisas para vocês em cima dele, tá? Eu fico disponível aqui para responder as dúvidas, pessoal. E, professor Cícero, não sei, tem alguma dúvida aqui que eu possa já ajudar ou posso passar a fala para ti, professor? Professor Ricardo, ali no chat não tem nenhuma dúvida, tá? Eu posso já iniciar minha parte, sim, sem problema. Ah, ok, então. Vou parar de compartilhar a minha tela aqui, então. Ok.
Ok, parou de compartilhar, né? Então, professor Cícero, fique à vontade agora. Eu vou ficar observando aqui se temos algumas dúvidas, tá? Tranquilo. Pessoal, então, continuando a nossa conversa sobre o formulário, vocês viram que o professor Ricardo compartilhou comigo esse formulário, e eu vou abrir o meu e-mail e compartilhar a tela com vocês, só para vocês visualizar como essa informação chega para quem fazer o formulário junto com vocês, tá? Então, aqui está o e-mail que eu recebi do professor Ricardo. Então, ele comenta que a pessoa, Ricardo José Costa, convidou você para editar o seguinte formulário. Então, eu vou clicar aqui em abrir o formulário. Então, a partir de agora, eu consigo trabalhar nesse formulário. Eu consigo editar ele, eu consigo adicionar uma pergunta, fazer os testes e assim por diante. O que eu vou pedir para vocês fazer agora, tá? Que daí fica fácil, porque daí depois a gente vai configurar os testes. Eu vou pedir que vocês acessem o link que eu estou mandando ali no chat para vocês, tá? Então, mandei um link ali para vocês. Basicamente, esse link. Deixa eu abrir outra tela aqui. Esse link que está aparecendo para vocês aí no chat e que eu vou mostrar agora na tela. Eu vou pedir que vocês acessem ele e que vocês respondam esse formulário, tá? Basicamente, a ideia é que vocês entendam como ele funciona, como o aluno responde, e depois a gente vai configurar todas as perguntas, tá? Então, nesse momento, eu vou pedir que vocês respondam ele, é um formulário bem rápido, tá? Vocês podem ser bem breves nas respostas de vocês, a ideia não é coletar todas as informações possíveis, mas mais para vocês conhecerem um pouquinho como o aluno responde o formulário.
Elaine, eu verifiquei que tu estava com uma pergunta aí, tá? Opa, acho que agora foi. Elaine, a ideia é que vocês respondam aí o formulário, tá? Vou deixar mais uns 2 minutinhos aí, mais para vocês conhecerem um pouquinho como o aluno responde, e depois a gente vai configurar esses testes aí para vocês. Isso, pessoal, na verdade não travou, o professor só deixou um tempinho para vocês responderem, tá? Respondendo também o pessoal do YouTube ali, acho que não travou, tá? O professor só parou um minutinho para vocês responderem, ok? Os cliques do mouse, eu acho que vocês estavam ouvindo os meus, tá? Desculpe, pessoal. Estava com o microfone aberto aqui, não era do professor Cícero. Pessoal, continuando aí, tá? Provavelmente para vocês deve estar aparecendo uma tela, no compartilhamento aí para vocês. Isso é o que acontece enquanto os alunos de vocês vão respondendo, tá? Então, conforme os alunos respondem, vocês conseguem verificando as respostas deles, as respostas corretas e assim por diante. Então, qual que é a ideia dessa nossa fala agora no final? Como eu faço para saber se o aluno respondeu correto ou respondeu errado de uma forma automática? Como acontece aqui na primeira pergunta. Quantas unidades do Senai existem em Santa Catarina? De 19 pessoas que responderam até o momento, apenas 3 acertaram. Então, vocês perceberam também que quando vocês responderam, o pessoal que respondeu aí, que logo após responder, vocês já receberam uma pontuação. Então, como que eu faço para liberar a pontuação logo após o aluno responder? E como que eu faço para dar um ponto, dar a pontuação para cada uma das perguntas? Então, esse que é o nosso foco aqui no final desses nossos 25 minutos, tá? Então, eu vou cancelar o compartilhamento aqui. Eu vou voltar aqui para a tela do formulário que o professor Ricardo compartilhou comigo, que é esse formulário aqui. Só confirme se está aparecendo para vocês esse formulário aqui. Sim, professor Cícero, está aparecendo aqui. Beleza. Pessoal, então vamos lá. O que vocês têm que pensar bastante no momento de usar o formulário, tá? Vocês têm que pensar o que vocês querem montar. Se vocês querem fazer uma avaliação, se vocês querem coletar dados dos alunos e assim por diante. Então, vocês perceberam nesse formulário que eu compartilhei para vocês que algumas perguntas valem 1 ponto e algumas não. Que é o mesmo formulário que o professor Ricardo aí mostrou para vocês, tá? Basicamente é a mesma ideia. Para vocês configurar essa parte de testes e assim por diante, tá? Para ele dar nota para os alunos, dar nota que eu diga gerar uma pontuação, no caso, vocês podem vir aqui na engrenagem também, tá? É uma configuração do formulário. E aqui eu vou ir no lado direito em testes. E aqui, para mim poder fazer um teste, eu tenho que clicar aqui e agora eu consigo fazer um teste. Logo embaixo tem uma opção de como a nota vai ser liberada. Se é logo após o envio, que é o que aconteceu com vocês quando vocês responderam, que ele aparecia um botão escrito liberar pontuação, ou após uma revisão manual. Então depois a gente vai conversar quando vocês conseguem, quando é viável vocês utilizar uma ou utilizar outra, tá? Então aqui eu vou deixar primeiramente após o envio. E se eu vim aqui em configurações também, tá? Lembrem, se é necessário que vocês coletem endereços de e-mail dos alunos de vocês. Quando é uma avaliação e vocês querem que cada aluno possa responder somente uma vez, e vocês querem ter uma garantia disso, seus alunos de vocês já estão acostumados com o uso do e-mail, utilizem essa opção.
Caso contrário, tomem cuidado que isso pode gerar um incômodo para vocês no momento da prova, tá? Os alunos podem ter dificuldade de acesso e assim por diante. Eu vou salvar. E agora, o que acontece? Vamos supor que eu quero conferir, eu quero fazer o teste dessa primeira pergunta. Quantas unidades do Senai existem em Santa Catarina? Eu vou clicar com o mouse em cima dela e logo embaixo aqui aparece chave de resposta. Então, eu vou clicar em chave de resposta e agora eu vou dizer para ele quantos pontos vale essa pergunta. Então, aqui vamos supor que valem 10 pontos. E depois eu vou escolher qual que é a opção correta. Então, aqui eu sei qual é a opção correta, quantos pontos vale. A questão dos pontos, tá? Vocês não conseguem usar número com vírgula, tá? Número fracionado, por exemplo, tá? 0.5, 0.8, 1.2 e 1.25, tá? Tem que ser números inteiros, tá? Então, o que que eu faço normalmente? Eu faço uma prova que o total da soma gera 100 pontos e depois eu já oriento os alunos, olha, se a tua nota foi 85 pontos, é 8,5. Então, isso vai de cada um de vocês na utilização, como fica melhor. Mas não é uma obrigação trabalhar com 10, tá? Quem quiser trabalhar apenas com 1 ponto por questão, não tem problema. E aqui eu consigo adicionar um feedback para a resposta. Então, vamos supor que o aluno respondeu errado. Eu consigo aqui fazer uma explicação para o aluno de como que esse assunto acontece, qual que é o assunto e por que ele respondeu errado. E eu consigo também dar um feedback para o aluno que respondeu de forma correta. Então, vamos por aqui, o aluno respondeu correto, eu vou dar um parabéns para ele. O aluno respondeu incorreto, eu vou orientar ele, tá? No ano... Isso é uma informação fictícia, tá? Das três unidades, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma orientação para o aluno que respondeu de forma errada. Vamos supor que eu quero, além de ter o texto, além disso, eu quero mostrar um vídeo no YouTube para o aluno. Então, eu consigo aqui fazer uma busca. Então, vamos supor aqui, eu vou dizer o que eu quero procurar, né? Unidades Senai. Então, imaginem que eu quero mostrar esse vídeo aqui para o aluno que errou a questão. Então, ele vai responder errado, automaticamente ele vai receber esse texto no final e vai ter acesso a um link de um vídeo no YouTube explicando, muitas vezes, o conteúdo. Então, isso auxilia quando o aluno tem dúvida no conteúdo, não entendeu muito bem, respondeu errado na prova, e na própria prova eu já consigo orientar ele e mostrar um vídeo no YouTube, que muitas vezes vocês podem criar, explicando como aquele assunto acontece. Então, esse feedback vocês podem passar para o aluno tanto da resposta incorreta, quanto da resposta correta. Não é obrigatório, tá, fazer esse feedback, mas em algumas situações a gente consegue poupar tempo, porque o aluno já recebe um retorno de por que errou e qual que seria a resposta correta. Então, aqui, caso eu quiser configurar dessa forma, eu clico em salvar, e a minha questão já está verificada. Então, os alunos que responder 69 vão receber a mensagem parabéns, e os alunos que responder de forma errada vão responder a mensagem que no ano 2020 foram criadas 3 unidades e vai ter um vídeo no YouTube aí, caso eles queiram assistir para conhecer um pouco mais do assunto. Essa é a forma de configuração de respostas, tá? De resposta de pontuação de cada uma das questões. Eu vou clicar em concluído. E agora eu vou passar para a próxima questão. Então, percebam que aqui ele já diz para vocês que essa questão tem uma chave de resposta e que essa questão vale 1 ponto. Aqui tem um outro tipo de questão. Essa questão são caixas de seleção, como o professor Ricardo comentou com vocês. Então, eu também consigo trabalhar com chave de resposta aqui. Eu clico na questão que eu quero configurar, vamos voltar aí. Então, vamos supor que eu quero configurar essa questão aqui. Quais das unidades fazem parte da Regional Centro-Oeste? Eu clico na questão e automaticamente ele já vai abrir uma opção aqui embaixo, a chave de resposta. Então, também, eu clico na chave de resposta, eu defino quantos pontos essa questão vale. Vamos supor que aqui valem 5 pontos, por exemplo. E agora aqui eu marco as respostas que são corretas, tá?
Da mesma forma, caso eu queira adicionar feedback, eu posso, tá? Eu não vou adicionar em todos por questão do nosso tempo aí, mas eu marco as questões corretas. O único cuidado que vocês têm que ter com caixa de seleção. Se o aluno responder, por exemplo, Luzerna, Joaçaba e Capinzal ele marcar correto e não marcar campos novos, ele entende que a questão está totalmente errada. Então, caso vocês trabalhem com esse tipo de questão, eu vou sugerir que vocês façam a revisão manual, que é o que eu vou mostrar depois como fazer, que é onde vocês pegam cada questão do aluno e dizem quantos pontos ele acertou. Mas depois eu já vou mostrar isso para vocês. Então, se ele assinalar uma questão errada, consequentemente, ele vai zerar a pontuação dessa questão, tá? Então, depois eu mostro a revisão manual para vocês. E assim eu continuo em todas as outras questões, tá? Então, aqui tem uma outra questão, caso eu queira configurar, eu clico em cima dela, adiciono a chave de resposta, e agora eu marco. Então, vamos supor que a resposta correta, na ordem, tá? Não obrigatoriamente tá exato, tá? Eu vou marcando as opções que eu acho que são corretas nesse caso aí. E aqui eu posso dar a pontuação para cada uma das questões. Então, se ele acertou as opções da primeira linha, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele acertou as opções da segunda linha, mais 1 ponto. Da terceira linha, vou colocar aqui 1 ponto também. Da quarta linha e da quinta linha. Então, como isso aqui é caixa de seleção, acontece a mesma coisa, tá? Se na primeira opção que ele recebeu ali, ele marcou as 2 corretas do cenário Luzerna e mais uma errada, ele entende que ele errou aquela linha, tá? Então, só tem que tomar cuidado no uso disso aí, caso vocês forem trabalhar com os alunos de vocês. Eu clico aqui em concluído e vou configurando as próximas questões. O que vocês conseguem saber também, ali, o professor Ricardo comentou, que se vai ter que ter obrigatoriamente uma resposta em cada linha, tá? Então, isso, caso é obrigatório que toda linha tenha algo marcado, vocês conseguem escolher nessa opção. Indo para a próxima questão, também, caso eu queira configurar, eu clico em cima dela, venho aqui embaixo em chave de resposta, e agora eu marco. Então, por exemplo, aprendizagem em informática. Vamos supor que tem na unidade do Senai de Luzerna. Quem acertar essa opção dessa linha vai ganhar 2 pontos. Aprendizagem industrial em desenhista mecânico. Senai de Capinzal. Então, aqui eu estou só sugerindo, tá, as opções que seriam corretas. Aprendizagem industrial em fabricação mecânica. Vou marcar aqui que a caixa de seleção é o Senai de Joaçaba. 1 ponto. E aprendizagem industrial em mecânico de manutenção. Aqui, Senai Campos Novos. E vou clicar em concluído. Então, aqui eu estou indo configurando, questão por questão, a chave de resposta. Tem alguma dúvida aí, professor Ricardo? A princípio não, professor Cícero, tá tudo certo a princípio, tá? Tá, é que aparenta que tem o microfone ligado, eu pensei que talvez alguém tinha dúvida. Pessoal, continuando, tá? Então, aqui eu vou na próxima questão. Então, caso eu queira configurar ela, eu clico em cima dela, tá? Então, vamos supor que eu quero configurar essa questão. Quais das modalidades de curso apresentadas não é oferecida no cenário zero? Cliquei em cima da questão, clico em chave de resposta, escolho a opção que seria referente a essa pergunta, defino a pontuação, então vamos supor que aqui eu digo que ela vai valer 10 pontos. E clico em concluído. Aqui na próxima questão, qual das opções abaixo representa a logomarca atual do Senai Santa Catarina? Eu vou clicar na questão, vou lá embaixo na chave de resposta e vou marcar a opção que eu vou considerar correta que o aluno selecione. Vou definir a pontuação dela. Então, aqui vamos supor que essa questão vale 10 pontos. Vou clicar em concluído. Então, essa primeira parte das questões aí são questões onde o aluno não tem muita argumentação. Então, quando são questões que o aluno simplesmente ele tem que analisar e escolher, vocês conseguem fazer esse tipo de conferência por pontos, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é quando vocês trabalham com questões como, por exemplo, tá? Essa questão aqui. As lives apresentadas no curso estão te auxiliando no dia a dia nas aulas EAD? Isso não é uma questão, por exemplo, avaliativa.
Então, no mesmo formulário, como o professor Ricardo falou, vocês podem ter mais de uma sessão, mas não é obrigatório que todas as questões tenham pontuação. Então, essa primeira parte nós trabalhamos com pontuação, e agora aqui, por exemplo, essa questão, se eu não quero que ela tenha pontos, vocês vão perceber que questão com ponto vai mostrar a pontuação logo embaixo dela. Ó. Então, vamos subir um pouquinho aqui. Vamos pegar como exemplo essa questão aqui. Ó. Eu clico em cima dela, a pontuação está aparecendo aqui embaixo. Se eu for descer nessa questão, se as lives apresentadas no curso estão te auxiliando no dia a dia das aulas EAD, eu clico em cima dela, percebam que não vale ponto. Então, como eu não quero avaliar, eu quero apenas coletar a informação, eu posso deixar assim. Próxima pergunta. Você gostaria de sugerir algum conteúdo novo para ser ministrado nas lives? Se sim, cite aqui. Então, também, não é uma resposta que eu vou avaliar, é uma resposta que eu vou coletar a informação deles. Eu posso clicar em cima, eu vejo que ela não vale nenhum ponto. E a última pergunta aí, eu vou clicar em cima dela, ela também não vale nenhum ponto, mas é uma escala linear. Então, se eu for clicar aqui para conferir a chave de resposta, a própria ferramenta do Google, ela não possibilita que vocês consigam avaliar cada uma das perguntas deles de forma automática. Então, vamos supor que ele selecionou 8 e ele vai ter alguma pontuação. Então, nesse tipo de questão, onde vocês têm que saber, por exemplo, vocês pedem um número para o aluno, e ele tem que dizer, por exemplo, o resultado de uma soma, e vai ser um número inteiro. Não usem a escala linear para isso, tá? Porque depois vocês não conseguem conferir pontuação nessa situação aí. Professor Ricardo, até aqui, verifica para mim se tem alguma dúvida no chat aí. A princípio não, professor Cícero. Deixa eu olhar no YouTube também, mas a princípio não. Tá tudo certo por enquanto, professor Cícero. Pessoal, continuando então. Então, aqui eu configurei as questões e configurei a pontuação de cada uma delas. Então, essa questão que eu conversei com vocês anteriormente, tá? De fazer a revisão manual, eu já vou mostrar como isso vai acontecer para vocês, tá? Então, aqui eu tenho as questões, uma parte delas a gente apenas vai coletar a informação, a gente não quer dar pontuação para os alunos, tá? Mas a primeira parte aqui a gente definiu que ele vai ter que escolher uma opção e com base nas opções dele, ele vai ganhar pontuação ou não. Continuando aqui, vou indo lá em cima, nas questões das configurações do teste, aqui que vocês fazem a escolha do modo imediatamente ou posterior, depois da revisão manual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher a opção posteriormente, depois da revisão manual, para mostrar para vocês como isso acontece, e vou clicar em salvar. Eu vou compartilhar esse formulário com o professor Ricardo e vou pedir para ele responder. Assim que ele responder, eu vou mostrar como vocês conseguem fazer a revisão manual e aonde é importante fazer essa revisão manual. Então, eu vou clicar em enviar para gerar o link, como o professor Ricardo já mostrou. Eu vou vir aqui no link, vou copiar o link e vou enviar para o professor Ricardo. Professor Ricardo, mandei ali no chat da aula. Ok, professor Cícero, já vou responder aqui. Pessoal, então, enquanto o professor Ricardo vai respondendo aí, então, o que vai acontecer? Ele vai responder o formulário e vocês vão perceber que aqui em respostas vai mostrar a resposta dele. E aqui em cima vocês conseguem também saber quantos pontos tem o formulário de vocês até o momento. Então, essa questão da pontuação fica a cargo de vocês, durante o uso da ferramenta, definir como fica melhor trabalhar com os alunos de vocês. Uma prática que eu utilizo bastante em sala é a prática de chegar até a pontuação 100. Então, eu busco que esse total de pontos chegue a 100 para que o aluno consiga saber. Se eu tirei 85, é 8,5. 95 é 9,5. Se eu tirei 70, é 7 e assim por diante, tá? Então, caso eu queira aumentar a pontuação de uma questão, então, o que eu faço? Eu clico em cima da questão, venho aqui em chave de resposta, e, por exemplo, essa questão valia 1 ponto. A partir de agora, ela vale, por exemplo,
20 pontos. E clico em concluído. Professor Cícero, está respondido. Ok, obrigado. Pessoal, então aqui eu consigo analisar as respostas do professor Ricardo, tá? Então aqui eu consigo saber a prova que ele fez, aqui a avaliação individual, ó, ele aparece, como eu solicitei o e-mail, tá? Eu consigo saber o e-mail. Caso vocês não solicitem o e-mail dos alunos de vocês, peçam o nome deles pelo menos, tá? Porque senão depois vocês vão ter um monte de pergunta, um monte de resposta e vocês não vão saber qual resposta de qual aluno. Então, por exemplo, vocês têm uma situação de uma turma que eles não têm e-mail. Vocês sabem que se vocês pedir para eles acessar com e-mail, vocês vão ter dificuldade de acesso. Vocês peçam para eles informar o nome deles, porque caso contrário, vocês não vão conseguir saber de quem que é cada uma das respostas, tá? Então, aqui eu consigo saber, por exemplo, o professor Ricardo acertou, ele não recebeu a resposta ainda, tá? Ele não sabe a pontuação dele. Mas na primeira análise aqui, são 47 pontos de 56. Então, aqui eu consigo verificar as respostas dele. Então, por exemplo, a primeira questão. Na primeira análise aqui, ele acertou. Beleza. Ele já recebeu o feedback de parabéns. Na segunda questão, ele acertou. Mas se ele tivesse, por exemplo, selecionado aqui Senai Concórdia também, ou Senai Caçador, aqui no lado esquerdo, ele iria aparecer assim, ó. Como se ele tivesse errado toda a questão. Então, essa revisão manual, vocês conseguem, por exemplo, analisar esse tipo de situação. Vamos supor aqui, são 4 opções corretas. Imaginem que das 4 opções corretas, ele selecionou 3. Então, vamos supor que nesse caso aqui, a pontuação dele é 3,25. 3, por exemplo, tá? Então, eu consigo fazer uma revisão manual também, tá? Então, nesse caso aí, a gente consegue trabalhar com uma revisão manual para isso, tá? Principalmente nessas questões onde envolvem caixa de seleção. Então, por padrão, o Google entende que se uma questão não está selecionada, ele dá errado em toda ela. Então, nesse caso aqui, vocês podem fazer essa revisão manual. Eu consigo aqui verificar, por exemplo, outras questões, ó. Então, vamos por aqui o Senai Luzerno, ó. Ele diz quais foram as respostas do professor Ricardo, e aqui ele diz qual seria a resposta correta. Então, por exemplo, na primeira opção, que era Senai Luzerna, tinham 2 cursos que ele tinha que selecionar. Na resposta dele, ele selecionou 2. Só que ele selecionou técnico informática e técnico eletrotécnica. Se nós fôssemos analisar aqui, ele acertou metade da questão. Então, o que eu faço aqui? Eram 2 questões para acertar. Ele acertou somente uma. Eu consigo aqui dizer que a pontuação dele foi 1. E assim eu consigo verificar nos outros também, tá? O Senai Concórdia ali era um curso, ele selecionou os 2, errado. Não mexe na pontuação dele. O Senai Joaçaba, aqui tem um que eu deixei como padrão, tá? Técnico e eletrotécnica, que ele selecionou técnico e eletrotécnica, só que ele selecionou também técnico em automação. Então, ele acertou uma das questões. Então, aqui eu posso, por exemplo, aqui nesse caso aqui, não vou conseguir dar meio ponto, tá? Mas nesse caso aqui eu posso julgar, caso seja possível, que o aluno acertou a questão, porque ele selecionou a resposta correta também. O Senai Campos Novos aí teria técnico em mecânica e o Capinzal também. Então, aqui nenhum dos dois ele selecionou o técnico em mecânica. Lembrando que essas questões a gente colocou para vocês conhecerem a ferramenta. E aqui eu vou continuar a minha revisão manual da prova do aluno. Eu entendo que talvez alguns de vocês vão pensar agora, mas daí eu tenho que em vez de automatizar, eu vou ter que revisar questão por questão. No uso dessas questões de caixa de seleção, é um cuidado que vocês vão ter que ter. Mas aonde que vocês podem fazer a revisão manual também? Imaginem que vocês têm uma pergunta e pedem para o aluno justificar uma resposta anterior. O que acontece? O aluno vai justificar através de um texto, vocês vão vir aqui nas respostas dele e vocês vão conseguir analisar a questão dele e dizer se ele acertou ou se ele não acertou. Então, aqui tem as outras respostas. Percebam que a segunda parte, que era apenas para coletar informações, não vale nenhum ponto. Então, as respostas dele estão aí, mas não vale ponto algum. Caso eu quisesse analisar cada resposta, ele iria aparecer da mesma forma que está aqui, e vamos supor que essa resposta aqui, essa justificativa não estaria correta. Eu conseguiria dar
nenhum ponto para ele, ou caso estivesse correta, eu poderia dar 5 pontos para ele nesse caso aí. Então, dessa forma aqui, eu fiz a revisão manual da avaliação dele, mais específico nas questões que eram de múltipla escolha, que se ele selecionar uma a mais ou uma a menos, ele entende que está toda errada, então eu consigo mensurar e ser mais justo nessas escolhas aí. Eu vou salvar as minhas edições, e agora eu vou clicar aqui em liberar pontuação. Quando eu clicar em liberar pontuação, ele vai pedir de quem eu quero liberar a pontuação. Então, se você tiver uma turma com 40 alunos, eu consigo conferir uma questão da prova para todos os alunos e liberar a pontuação de toda ela. Então, caso eu queira informar uma mensagem, tá? Eu consigo aqui informar. Eu consigo selecionar quem vai receber o retorno das pontuações, se é só o professor Ricardo ou se são todos os alunos. E aqui eu envio os e-mails e libero a pontuação para ele. Então, a partir de agora, ele recebe um e-mail, e nesse e-mail tem a pontuação dele e o retorno das questões, tá? Então, por exemplo, essa questão que para ele, primeiramente, estava totalmente errada, ele totalmente certa, no caso aqui, caso a gente for mensurar e ver, peraí, mas uma delas está errada, então não dá para zerar a questão, a gente consegue fazer esse ajuste em questões de caixa de seleção, principalmente, que tem essa particularidade. Professor Cícero, se você quiser, eu posso compartilhar aqui minha tela e mostrar como é que veio esse retorno para mim no e-mail. Aí acho que fica mais completo, né? Só mostrar aqui, pessoal. Então, a partir do momento que o professor Cícero respondeu aí, ó, vocês devem estar vendo minha tela, né? Olha só, o professor Cícero devolveu para mim, ó, já recebi o e-mail, pontuação lançada, eu clico aqui, ele já abre para mim esse e-mail dizendo, ó, sua pontuação de conhecimentos foi liberada, ó, parabéns pela prova, como o professor colocou a mensagem lá, ó, e aparece a pontuação. Se eu clicar em visualizar, ele vai mostrar para mim aqui quais foram as respostas e o que o professor fez lá de correção. Para assim que aparece para o aluno, tá? Obrigado, professor, só para completar e complementar aí. Tranquilo. Pessoal, então, finalizando aí, então o único cuidado que a gente pede que vocês tenham é com a escolha do tipo de questão que vocês querem mostrar para os alunos de vocês, porque de acordo com o tipo de questão tem uma forma de correção. Então, só tomem cuidado com isso, tá? A questão de múltipla escolha é somente uma correta, então não tem muito segredo, mas o que talvez vocês vão ter um pouco de dificuldade em algumas situações aí é com o uso das questões de caixa de seleção, que se o aluno marcar uma a mais, ele vai entender que a questão está totalmente errada. E daí, nesse caso aqui, vocês lembram que caso tiver caixa de seleção, nos testes aqui, vocês façam a revisão manual. Ou caso tiver alguma questão que o aluno tem que justificar um assunto, façam a revisão manual, que vocês analisam a resposta do aluno e dão a pontuação ao lado, caso estiver correto ou não. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Nos chats até então tá tudo ok, professor Cícero. Talvez surjam depois na hora da utilização, né? Vamos lembrar que tem o tirar dúvidas também, né? Opa, acho que tem uma pergunta aqui, ó. A professora Elaine, ela está com uma dúvida ainda, e como acessar novamente para ver as respostas dos alunos, Ok, então eu vou compartilhar a tela aí com vocês, como que vocês verificam as respostas dos alunos de vocês, tá? Então, compartilhei a tela com vocês. O que acontece? No formulário de vocês, se a gente for voltar lá para o Drive, tá? Então, eu vou acessar o meu Drive, para a gente ver desde lá como isso vai acontecer. Lá no Google Drive de vocês, vocês vão ter... Professor Cícero, só estamos vendo o formulário por enquanto, tá? Isso, eu já estou compartilhando a tela. Ah, ok. Obrigado, professor. Pessoal, então no Google Drive de vocês, nesse caso aqui, o professor Ricardo criou o formulário e compartilhou comigo. Então, eu consigo aqui verificar que ele está compartilhado comigo. Caso vocês tenham um formulário salvo aí, então vocês vão ter que primeiro localizar onde está o formulário de vocês no Google Drive, abrir o formulário clicando nele. Quando vocês clicam nele, vocês vão vir para uma tela parecida com essa,
que é onde vocês têm acesso aí à visualização das perguntas de vocês e as configurações que vocês fizeram e assim por diante. E aqui no lado direito tem as respostas, e aqui onde tem o número 1. Então, no caso, até agora, só o professor Ricardo respondeu. Então, eu consigo analisar, caso eu queira, o resumo de todas as respostas. Então, é uma forma que vocês conseguem visualizar de uma forma geral, tá? Quantos alunos acertaram cada pergunta e assim por diante, a pontuação geral de todos. Ou vocês podem fazer análise também individual, onde eu vejo a resposta de cada um dos alunos e eu consigo fazer aquela análise individual de cada uma das respostas do aluno. Não sei se era essa a dúvida dela. Isso, já está resolvido. Beleza, então, professor, muito obrigado. A professora Elaine, só para complementar também, se você gerar que nem eu mostrei lá no início, a planilha, né, ela vai ficar nesse mesmo lugar ali no Google Drive salvo, tá? Mesma pasta do formulário. Mais alguém, pessoal? Acho que está tudo ok a princípio, professor Cícero. Tranquilo. Pessoal, então, basicamente, de configuração e de utilização do Google Formulários, tá? A gente queria conversar com vocês, era isso que a gente viu hoje, tá? O professor Ricardo enfatizou bem como vocês criam cada tipo de pergunta, cada situação que utiliza, e depois eu conversei um pouquinho com vocês referente a, caso for necessário, como automatizar alguns testes dela, tá? Então, só tomem sempre cuidado com o tipo de questão que vocês vão querer trabalhar e se ela vai valer ponto ou não. E daí depois vocês configuram a pontuação e, caso necessário, vocês podem fazer também a revisão manual ou liberar a pontuação logo após o aluno enviar, que é o que a gente fez no início aí da segunda parte da aula de hoje. Professor Ricardo, da minha parte está ok, eu queria agradecer a presença de todos e de todas aí na aula, e a gente está disponível, se alguém tiver dúvida agora, um pouco de tempo agora na aula, ou caso contrário, façam uso dele, e depois no Tira Dúvidas a gente vai auxiliar todos vocês também. Isso mesmo, eu também gostaria de agradecer a presença de todos os professores, todas as professoras, e usem, anotem as dúvidas, e nós estamos à disposição, tá? Vai ter o Tira Dúvidas também, tá? Espero que tenha sido útil para vocês essa ferramenta, que possa dar bons frutos aí para vocês, né, durante essas aulas EAD aí. Beleza, pessoal? De tarde nós vamos ter outra live, eu e o professor Cícero vamos estar de novo com vocês aí, na live do Google Classroom. Aqui vai ser bem legal também. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais, até de tarde.